Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Abramos a palavra do Senhor. Eu vou ler os versos 22, 23 e 24. Efésios, capítulo 5, versos 22, 23 e 24. Nós estamos estudando aqui na igreja a carta de Paulo aos Efésios. Nós começamos no capítulo 1, verso 1, e hoje chegamos no verso 24 do capítulo de número 5. E Paulo vai trazer uma palavra aqui poderosa, maravilhosa, à igreja nesta manhã. Eu gostaria que você entendesse este texto, que você compreendesse e assimilasse este texto. Talvez uma leitura rápida, eu já vou ler o texto. Uma leitura rápida, você fala, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver? É um texto, talvez, para ler num casamento, um aconselhamento. Mas vamos entender o texto. A Bíblia diz assim: mulheres, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Uma leitura rápida deste texto pode levar a más compreensões. Uma leitura rápida deste texto pode levar a más interpretações. Quando diz mulheres, diz aqui o texto, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, né? A mulher como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Talvez o maridão fale, opa, maravilha, ainda bem que eu vim no culto hoje. Esposa, escuta aí, isso é para você. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que Paulo está tratando neste texto? O grande problema da humanidade, o grande problema das pessoas, ao lerem um texto bíblico, é ler superficialmente. É ler correndo, rápido demais, e não se aprofundar nas verdades que o texto traz para nós, nas verdades que o texto traz para o nosso coração. Um texto fora do seu contexto, ele torna um pretexto, não gera o ensinamento necessário, fundamental para as nossas vidas. Nós vamos entender que o cristianismo aplica-se a todas as áreas da vida. Paulo está pregando à igreja em Éfeso. Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. Paulo está fazendo exposição do cristianismo. Paulo está trazendo e dizendo, olha, quero ensinar a você que o que eu estou ensinando aplica-se a todas as áreas da vida. E você precisa saber que é necessário enxergar o ensino, e ao enxergar o verdadeiro ensino, sujeitar-se ao ensino. Então eu já entendi, eu enxerguei o ensino, agora eu quero me sujeitar ao ensino da palavra de Deus. Mas antes, vejamos alguns textos bíblicos inicialmente. Vamos ver alguns textos. A Bíblia diz assim, lá em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Vou repetir. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote,
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Viste que te esqueceste da lei do teu Deus. Não posso esquecer da lei de Deus. Entenda, para interpretar o texto. Eu não posso me esquecer da lei de Deus. E o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mais um texto muito citado, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se eu quero ser liberto, eu preciso conhecer a verdade. Se eu estou sendo destruído, se o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e se eu conheço a verdade, sou liberto pela verdade, a pergunta é: aonde está a verdade? O próprio Evangelho de João 17:17 vai afirmar para mim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde eu encontro a verdade de Deus? Aonde eu encontro o conhecimento de Deus, a sabedoria? Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então eu preciso ir à Bíblia, eu preciso ir à palavra, para conhecer a verdade. E a própria Bíblia diz para mim que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ir à palavra. Então o que Paulo está me ensinando? Preste bem atenção, preste bem atenção. O que Paulo está ensinando? Após tudo isso que eu já falei, nós poderíamos citar também Josué capítulo 1, Salmo 1, Apocalipse capítulo 1, onde diz que nós somos bem-sucedidos, nós somos felizes ao praticarmos, ao lermos e ao meditarmos na palavra de Deus. Agora deixa eu passar uma estatística aqui para vocês. O país, em 2021, bateu o recorde em separações. Dados do Colégio Notarial do Brasil. Foram registrados 80.573 divórcios em 2021. Olha, em 2021, estatística fresquinha, 80.573 divórcios. Oficial, foi no cartório, divorciou. Fora aqueles que separaram, divorciaram, apenas de corpos, de casa, mas não no papel. Veja lá ainda a estatística. O maior número de separações foi registrado em São Paulo, 17.701, Paraná 9.501, Minas 8.025, Rio Grande do Sul 6.343, no Rio de Janeiro 6.039, apenas no Amapá foi o menor, 100 separações em 2021. Cresceu 40% o número de divórcios. 40% o número de separações. Eu volto o número para você: 80.573 divórcios aconteceram no Brasil. Faz-se necessário voltar à origem de tudo. O que Paulo está ensinando? Você quer ter um matrimônio abençoado? Você quer ter um casamento abençoado? Então vou levar você ao início de todas as coisas. Nós precisamos entender bem o texto bíblico. E como que eu vou entender o texto bíblico? Primeiro eu preciso saber quais os maiores problemas enfrentados hoje
Os maiores problemas enfrentados hoje, quais são? Podemos citar aqui alguns. Primeiro, relacionamentos. Problemas? Sim. Segundo, autoridade. Terceiro, não saber o seu devido lugar. Veja que 3 grandes problemas são enfrentados atualmente. Primeiro, relacionamentos. Pessoas que não sabem se relacionar. Pessoas que não sabem viver verdadeiros relacionamentos. Segundo, pessoas que não sabem respeitar a autoridade. Que não sabem se sujeitar, submeter a autoridades. E pessoas que não sabem o seu devido lugar. Então o que Paulo está ensinando? Você vai entender. O que Paulo está trazendo para nós? Entenda o texto bíblico. Em primeiro lugar, como era no início. Como era no início? Quando ele diz aqui mulheres, as esposas, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, ele está trazendo de volta ao início. Como que aconteceu lá no início? Como que Deus criou, lá em Gênesis 2, 18 a 25, como que foi a origem da família. Em outras palavras, resumindo, para os irmãos entenderem melhor, nós precisamos voltar à Bíblia. Nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas, para ver nas Escrituras, na Bíblia, como Deus iniciou as coisas. Por que que há problemas em relacionamentos, problemas em autoridade, problemas em pessoas não reconhecer o seu devido lugar? Porque ao longo da história, cada um vai tentando criar ou recriar coisas novas. Aí tudo é errado, tudo é errado. Aí eu vou agora viver um novo tempo, eu vou agora viver um novo momento. Aí nasce o movimento das feministas. Mas a Bíblia condena isso. Nasce o movimento do autoritarismo e a Bíblia condena isso. Nasce relacionamentos não bíblicos, contrários à palavra de Deus, e vai gerando uma confusão gigantesca, onde o marido não sabe o seu papel, a mulher não sabe o seu papel, a mulher quer tomar o papel do homem, o homem quer tomar o papel da mulher, e nada acontece, porque ao longo dos anos, as pessoas vão tentando recriar o modo de viver. Eu que sei a forma como deve ser, e a pessoa cita algumas regras, e talvez vai bem por alguns dias, ou anos até, mas depois dá tudo errado. Por quê? Fugiu do original, fugiu da Bíblia, fugiu do ensinamento cristão, divino e abençoado. Lá em Gênesis 2, 18 e 25, nós temos a formação da mulher. Deus diz, verso 18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Deus viu que o homem estava só, viu que não era bom, e Deus lhe fez, o que diz a Bíblia? Uma auxiliadora idônea. Deus manda o homem dormir, e quando Adão dorme, Deus tira uma costela dele, faz Eva. Ao acordar ele vê Eva e fala, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque foi o Senhor quem deu, para auxiliar de maneira correta, idônea, uma auxiliadora idônea, criada por Deus. Então ela vem para auxiliar o homem, que era Adão. Ela vem como pessoa idônea, e Deus que criou, Deus cria do homem, tira a costela e faz uma mulher. Deus não fez um homem para o homem, Deus não fez uma mulher para a mulher, Ele
ele faz a mulher para o homem. E quando ele vê, ele fala: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, por quando o Senhor o pediu. Ele começa a louvar o nome de Deus. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, se você quer aplicar toda a doutrina, Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, viver na prática, Efésios capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, pois os 3 primeiros capítulos é doutrina, os 3 últimos é prática da doutrina. Ele fala: você precisa voltar na origem. Por que há tantos problemas? Porque as pessoas se distanciaram da Bíblia, se distanciaram do ensino bíblico. A Bíblia é o manual de Deus para uma vida bem-sucedida. E aqui ela fala da família, como a família foi formada, como a família veio, o que está acontecendo. Agora, quando eu abandono isto aqui, qualquer área da vida, e desejo viver do meu jeito, tudo dá errado. Tudo dá errado. Quer ter uma vida bem-sucedida? O que a Bíblia fala sobre tal e tal assunto? O que a Bíblia fala da origem de todas as coisas? Aí você vai entender aqui, cada um no seu lugar. Qual é o papel da mulher no casamento? Qual é o papel do homem no casamento? Paulo vai dizer depois, a partir do verso 25, ele fala do homem, fala do amor, fala de tantas coisas. Então vamos ver domingo que vem. Hoje eu vou ficar só no 22, de 3, 24. Então cada um no seu lugar. Qual é o papel da mulher? Aonde ela deve ser colocada? Ela vai agir de maneira eficiente, integralidade, inteireza, de maneira eficiente, o casal de maneira eficiente, sendo bênção na sociedade, no mundo, porque estão voltando à origem, estão voltando à Bíblia. Agora vamos para frente, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Entenda o texto bíblico. A unidade, veja o verso 23. Verso 23, Paulo fala assim, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Paulo está falando sobre unidade. O marido cabeça da mulher, como também Cristo cabeça da igreja. O cabeça não funciona sem o corpo. O corpo não age sem a cabeça. Então Paulo está trabalhando sobre o quê? Eu volto a você aqui. Está trabalhando sobre integralidade, inteireza, o agir eficientemente, e ao agir assim, isso gera unidade. Não há uma separação. Por exemplo, pessoa que tem ataque epilético, já viu alguém com ataque epilético? Ele perde os movimentos, ele perde o controle. Uma família desestruturada é uma família vivendo ataque epilético constantemente, no descontrole, aonde um quer ocupar o papel do outro, o outro quer ocupar o papel deste, e não funciona. Então se você quer, Paulo está dizendo, você quer um casamento abençoado, já ouviu que sobre a eleição, já ouviu sobre a graça, já ouviu sobre ser cheio do Espírito Santo, já ouviu essas coisas maravilhosas de Deus. Então agora você volta à origem e veja, entenda que o casamento, a família, para ser abençoada, tem que ter esta unidade. Aí a mulher não pode dizer, agora eu que sou o marido, agora eu que mando nesta casa, a palavra final é minha. Não, eles estão juntos. Se você voltar ao versículo anterior, lá no verso 21, Paulo fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a mulher submissa ao marido como ao Senhor. E Paulo vai dizer aqui, olha, esta ação coordenada. Por quê? Porque voltaram à origem, voltaram à Bíblia. Como Deus criou, para que Deus criou, para que Deus formou, como Deus fez. E quando eu volto à Bíblia, eu sou
abençoado por Deus. Matrimônio abençoado é para cristão. Matrimônio é para cristão. 2 Coríntios 6,14 diz que união pode haver entre luz e trevas. Casamento abençoado é coisa de quem é cristão, temente a Deus, porque a Bíblia diz, como ao Senhor. Veja o verso 22 de novo comigo. Diz lá: as mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então aqui, como ao Senhor, quer dizer, no temor do Senhor. Eu estou fazendo no Senhor. Eu quero agradar a Deus. Então o temor é como ao Senhor, se estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. Então o matrimônio é coisa de cristão. Porque o não cristão, quem é o não cristão? Aquele que não teme a Deus, aquele que rejeita Jesus, aquele que não quer saber de Deus. Esse não vai fazer nada como ao Senhor. Ele vai ser egoísta, egocêntrico, avarento. Alguém que vive eternamente num ataque epilético. Perdeu o controle. Mas como você faz para o Senhor? Para o Senhor. Então a mulher está pensando no Senhor. Quando Paulo, a partir do verso 25, vai falar do homem, ele fala também ao Senhor. Quando ele fala de pais e filhos, filhos e pais, servos e servas, como ao Senhor, é o temor do Senhor. Então o centro de um lar abençoado, Paulo está dizendo, é o Senhor. Se o Senhor Jesus não for o centro da sua vida, do seu lar, dos seus feitos, das suas realizações, você está trazendo maldição para a sua vida. Mas se o Senhor é o centro, então você está trazendo bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, como ao Senhor. Aí diz, Ele é o Salvador do corpo, verso 23, vamos entender isso aqui. Verso 23 fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. O que quer dizer Salvador? Salvador do corpo, aqui quer dizer, não que salva da perdição, não é isso não. Quer dizer aquele que guarda, ela é guardada, ela é preservada, velada, defendida, sustentada pelo seu marido. Papel do marido, Salvador do corpo, guardada, preservada, velada, defendida, sustentada pelo seu marido. O marido é o cabeça, mas o cabeça não funciona sem o corpo, e o corpo não funciona sem a cabeça, mas o cabeça foi colocado por Deus, que é o homem é o cabeça da casa. Você monta um time de futebol, vai jogar bola, um time, vai nomear um capitão, ele que vai dar as diretrizes, ele que vai dirigir. Uma sociedade tem um presidente, ele que vai dar a direção, ele que vai dar condução. No time, todo mundo é capitão, cada um faz o que quer, não dá certo. A família vai ir bem. Deus colocou o homem como cabeça. Deus colocou o homem como cabeça para guardar, preservar, velar, defender e sustentar, ser bênção na vida da sua esposa. E a esposa, não é que ela vai ser passiva, ela nunca fala nada, ela fala, ela põe as suas opiniões, ela expõe seus sentimentos. Mas a Bíblia está dizendo, a palavra final é do homem. O homem é o cabeça da casa. Mulher que manda no marido é maldição para dentro da sua casa. O marido é o cabeça da casa, com total responsabilidade, porque foi Deus que criou assim. Agora, se eu discordo disso, eu estou discordando de Deus. Não tem nada a ver com machismo, tem a ver com coordenação. Nós somos aqui uma igreja. Somos uma igreja. Vamos dar o exemplo da igreja. Nessa igreja, nós temos um colegiado pastoral. Somos aqui inúmeros pastores. Mas no colegiado tem um presidente. Na igreja tem um presidente da igreja. Temos um conselho da igreja, tem um presidente da igreja. Eles vão aconselhar, vai ter um presidente. A junta diaconal tem o seu presidente. Colegiado pastoral tem o seu presidente.
Cada pastor faz o que quer, não faz. Tem um presidente que dirige, que fala, que dá a palavra final, mas coordenado com todos. Agora, se todo mundo quer mandar, imagina a confusão. Nada acontece. Por isso tem direção. E Deus, quando pensou na família, Ele coordenou cada um no seu devido lugar. Porque o divórcio cresceu em 2021 40%. Veja lá, quase 90 mil divórcios. Porque esposas não aceitam o que o marido fala, maridos não dão ouvidos ao que a esposa estão falando, não há coordenação, um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro, um quer mandar mais que o outro, homens bananas, que não assumem a direção da casa, homens bananas, que não fazem o que tem que ser feito. Mas por quê? Eles acham que cada um pode ir do seu jeito. Qual é o segredo de termos bons relacionamentos, bons casamentos? Voltarmos à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o papel da mulher? O que a Bíblia diz sobre o papel do homem? O que a Bíblia diz sobre o papel da família, do matrimônio? O que a Bíblia fala sobre isso? Não é cada um fazendo o que quer, não. Como eu disse, repito, vêm as feministas, bandeiras tolas, imbecis, contrárias à palavra do Senhor, só gera confusão. O autoritarismo também, que só gera confusão. Mas nós precisamos o quê? Voltar à palavra de Deus. É resgatar o ensino bíblico, resgatar o que a Bíblia ensina, como criar o filho, como criar a filha no caminho de Deus. Como? Já falei para você aqui, Paulo fala aos Coríntios, não há união entre luz e trevas, porque esse matrimônio, para ser abençoado, ambos têm que ter temor de Deus, ambos têm que honrar a Deus. E toda vez que alguém quer agir contrário a isto, traz maldição para a sua casa. 1 Pedro 3,1 fala assim, ó: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A mulher temente a Deus, que converteu, mas o marido ainda não se converteu, ela, pelo seu procedimento, sem palavra alguma, diz a Bíblia, ela vai ganhar o seu esposo para Jesus. Ela não vai dizer, agora que eu sou crente, agora que eu sou cristã, eu que mando. Não, seja em tudo submissa, a não ser que aquilo que o marido está colocando, falando, seja contrário à palavra de Deus, ou contrário à ética e aos bons costumes. Se for contrário à palavra de Deus, não deve submissão, mas dentro da palavra do Senhor, sim, para que ela possa ganhar o seu marido para Jesus. Eu contei aqui daquele caso em Minas, um domador de leões, casado, a esposa foi assistir um culto, ela se converteu, aceitou Jesus, e ela vai para sua casa, e o marido começa a observar a mulher. Passou uma semana, 2, 3, 4, e aquele homem foi à igreja procurar o pastor. Disse, pastor, não sei o que aconteceu com minha esposa. Eu dizia para todo mundo que eu conseguia domar qualquer leão, mas nunca conseguia domar minha esposa. Tudo que eu falava ela xingava, tudo que eu falava ela soltava palavrão, gritava, berrava. Ela chegou em casa mansa, tranquila. Eu falo coisa, ela não briga comigo, ela não briga mais comigo. O que aconteceu? O pastor disse, ela teve um encontro com Jesus. E aquele homem disse para o pastor, se a minha esposa, e eu conheci ela antes, se nesse encontro com Jesus, se ela pôde mudar, quero dizer para o senhor pastor, hoje estou entregando minha vida para Jesus, pois se ele mudou ela, eu quero que ele mude eu também quero ser mudado. Ela ganhou o seu marido sem palavra alguma, porque ela foi à origem, ela foi à fonte, ela foi à Bíblia, e ao estudar a Bíblia, ela começou a agir segundo a Bíblia. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, Provérbios 31. Então,
Isso exige paciência, temperança, calma, mas agir segundo a palavra do Senhor. Veja bem, eu repito, Deus deu um manual para nós vivermos bem. Agora, a partir do momento que eu deixo esse manual de lado e quero viver do meu jeito, nada dá certo. Se você lê este texto rapidamente, uma leitura superficial, você não vai entender nada disso que eu estou falando. Mas se você lê cuidadosamente, prudentemente, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, você vai entendendo. Paulo está nos levando à origem. Paulo está nos levando ao começo de todas as coisas. Paulo está mostrando qual é o lugar de cada um e o que devemos fazer para termos matrimônios, lares abençoados pelo Senhor. Por isso, irmãos, o que ele está ensinando? Leia a Bíblia. Veja qual é o seu papel à luz da palavra do Senhor. E tudo que você vier a fazer, faça no santo temor de Deus. Aí você será abençoado, o seu lar será tremendamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. E eu cito aqui um texto, João 3,17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não adianta descobrir o ensino se não praticar o ensino. Não adianta saber a verdade se não praticar a verdade. Ora, se sabeis estas coisas, então bem-aventurados sois se as praticardes. Muitos leem esse texto rapidamente, fala: mulher ser submissa, você submissa coisa alguma, eu não sei o que, esse negócio de submissão, isso aí é ultrapassado, isso aí é fora, ou estamos em outros tempos. Não entendeu nada, não entendeu nada. O que Paulo está dizendo, estou repetindo para gravar, ele está dizendo: volte à origem, como tudo começou, aonde Deus quer cada um, e qual é o papel de cada um. Redescubra isso lendo a Bíblia e pratique, e a sua família, o seu lar será abençoado, pois o cristianismo se aplica a todas as áreas da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se sabemos isto, bem-aventurados somos se praticarmos em nome de Jesus. Eu quero desafiá-lo, conheça mais a Bíblia, vá ler mais a Bíblia, ame mais a palavra do Senhor. Todas as confusões, todas as intrigas, todas as discórdias, porque pessoas estão querendo viver longe da palavra de Deus. Se nós resgatarmos esse tesouro precioso, nossa vida será tremendamente abençoada pelo Senhor, dia após dia, em nome de Jesus.